Capítulo 361. Satisfazer você. Só Fong e os outros puxaram o trenó para o pátio, e Liu Yimon virou-se para fechar o portão. Liu Yimon, por que você se assustou assim? Liu Tu franziu a testa e perguntou. Ah, nada. Liu Yimon franziu os lábios timidamente, realmente não sabia se contar sobre a matilha de lobos. De agora em diante, se não for algo importante, não saiam sozinhas. Só Fong aconselhou suavemente, a matilha ainda era uma grande ameaça. Van franziu a testa e perguntou, o que aconteceu? Uma matilha de lobos? Van exclamou surpresa, arregalando os olhos. Não, se tivéssemos encontrado, não teríamos voltado. Liu Yimon fez beiço. Não se preocupem tanto, talvez os lobos apenas tenham passado. Só Fong segurou a mão da jovem para acalmá-la. Van ficou séria, colocou as mãos nos ombros dele e disse com firmeza, não, de agora em diante, se não for necessário, você não deve sair, é perigoso demais. Está bem. Só Fong apertou os lábios e assentiu, o ar dominador dela parecia estranhamente cativante. A multidão online se agitou novamente. Uau, a pequena Loli finalmente foi firme. Sou a única que acha este gesto adorável. Captura de tela, vou fazer um pacote de emojis. Já prevejo que esta noite o TikTok estará cheio de imitações. Vamos entrar, não fique congelando aqui. Só Fong riu, afagando a cabeça da jovem. Milímetro. Van ancorou um pouco, depois descarregou a cesta e os amendoins de tigre do trenó. Como tratamos estes amendoins de tigre? Van perguntou curiosa. Corte os caules e descarte as raízes. Só Fong disse enquanto se sentava à mesa de madeira, preparando água quente. Vou cozinhar sopa de gengibre selvagem. Van rapidamente largou os amendoins de tigre, correu até a lareira e abaixou a panela quente. Ela serviu a todos uma tigela de sopa, dizendo com doçura, bebam rápido para se aquecer. Está bem. Só Fong sorriu, bebendo a sopa. Tão reconfortante. Liu Yimon suspirou, a garganta seca aliviada. Depois da sopa, sentaram-se perto do fogo para processar os amendoins de tigre, retirando os tubérculos para a cesta. Os quatro conversavam enquanto trabalhavam, e lá fora escurecia. Vou preparar o jantar. Van lavou as mãos, pegou a panela e se preparou. Encontrou carne de coelho, recolheu galhos secos, planejando fazer coelho estufado. As irmãs e Só Fong continuaram retirando tubérculos. A cesta estava cheia, mas ainda restava um feixe. Sem ferramentas, faremos nós mesmos. Prensar óleo de forma rudimentar não é difícil, só alguns detalhes importam. Só Fong explicou. Certo, nada é impossível para você. Liu Yimon assentiu. Só Fong ficou surpreso, tais palavras soavam exageradas. Os três gastaram meia hora e terminaram, a segunda cesta estava meio cheia. Pronto, vamos lavar as mãos e jantar. Van colocou a panela e as tigelas, trazendo pratos e haxiz. Já vou. Liu Yimon se levantou, pegou água para lavar-se, o estômago roncando mas tímida demais para dizer. Depois de lavar-se, sentaram-se, a jovem serviu sopa de macarrão, o prato principal da noite. O coelho cheira tão bem. Liu Yimon inalou fundo, engolindo saliva. Ela pegou um pedaço, mastigou e levantou o polegar, o sabor é maravilhoso. Sabor rico, delicioso. Só Fong elogiou. Então vou cozinhar mais vezes. Van sorriu radiante, comendo com vontade. Depois de meia hora, terminaram o jantar. Liu Yimon levou os pratos para lavar. Limpos, parecem pequenas batatas. Liu Yimon acariciou a barriga cheia, ajudando a lavar os amendoins de tigre. Os amendoins de tigre, também chamados reis dos tubérculos ou amêndoas subterrâneas, são ricos em óleo, amido, açúcar, proteína, vitaminas e minerais. De fato, tem gosto melhor que batatas. Liu Yimon riu, colocando um na boca.
Sofong riu, continuou lavando, trocando a água várias vezes. Qual é o próximo passo? Liu Y tu perguntou. Secar, depois torrar e moer, igual ao óleo de amendoim. Sofong explicou. Coloque-os aqui. Van An fechou a tampa do fogão, estendeu uma esteira limpa. Sofong despejou os tubérculos, espalhando-os para secarem. Secando um pouco mais, quer jogar xadrez? Liu Y Mon riu travessa, olhando a mesa ainda com o tabuleiro desenhado. Quer jogar contra mim, não tem medo que eu vença? Sofong ergueu a sobrancelha. Sim, quero te desafiar. Liu Y Mon respondeu com seriedade. Capítulo 362 Fazer uma coisa. Pedra, papel, tesoura. Liu Yimen disse seriamente. Certo. Su Feng sorriu e mostrou pedra. Nojento, perdi de novo. Liu Yimen fez beicinho e levantou 2 dedos. Ela franziu a testa, olhou o tabuleiro, pensando na primeira jogada. Liu Yishu e Yuan assistiam, querendo ajudar. A comida esfriou. Su Feng sorriu amargo, preso 5 minutos. Baixo, joga o canhão. Liu Yimen gritou, ainda escolhendo o canhão. De novo assim. Ela franziu e moveu o cavalo. Os dois jogaram na cama de terra, passaram mais de 10 minutos. Não está certo, deve jogar aqui. Liu Yishu corrigiu a irmã. Acho que aqui é melhor. Yuan tocou o queixo, apontando o tabuleiro. Como vocês jogam por mim? Liu Yimen gritou. Assim, as 3 se uniram contra Su Feng. Su Feng sorriu. Avança o cavalo, vocês perdem. Não diga cedo, e se perder? Liu Yimen levantou o queixo. Então quem perde ajuda quem ganha a fazer uma coisa. Su Feng disse. Sem problema. As 3 assentiram, confiantes. Próxima jogada, como? Liu Yimen perguntou. Mova cavalo, bloqueie o dele. Liu Yishu apontou. Certo. Yuan e Liu Yimen assentiram. As 3 discutiram, decidiram. 4 jogaram quase meia hora. Vocês perderam. Su Feng eliminou a última peça. Por que perdemos? Liu Yimen reclamou. Diga, o que fazemos? Liu Yishu disse. Vendo o tabuleiro, Su Feng ainda tinha metade. Yuan corou, não exagere. Su Feng ergueu sobrancelhas. O que é exagero? É. Yuan baixou a cabeça, corando, imaginando coisas. O que é? Su Feng inclinou-se, sorrindo. Então deixamos massagear você, como castigo. Liu Yimen sugeriu. Sim, massagem está bom. Liu Yishu aceitou. Tudo bem. Su Feng recostou-se, esperando. Yuan massageou seu ombro. Essa força está boa. Sim. Su Feng fechou olhos para aproveitar. Liu Yishu massageou o outro ombro. Liu Yimen batia nas pernas. Sons ecoaram. É prazer real, inveja mesmo. Outra explosão, Su Feng animado. Oh, prazer demais, isso ainda é sobrevivência? Com 3 belezas, aguento sempre. Mais de 10 minutos, Su Feng acenou, basta, mais e dormirei. Sério? Yuan perguntou. Está bem. Su Feng sorriu. Levantou-se, pôs lenha, mexeu ervas. Certo, guarde, seguimos amanhã. Encheu jarros, pôs na prateleira. Vá banhar, seguimos jogando. Yuan sorriu, deu toalha e roupa. Su Feng entrou no banheiro com jarro. 10 minutos depois saiu secando o cabelo, as 3 ainda jogavam. Certo, quem banha primeiro? Perguntou, depois foi ao quarto de cultivo. Pôs lenha, revisou fungos, ergueu feno, observou brotos. Assim, logo crescerão cogumelos. Murmurou. Viu ervas brotando, brotos de 1 centímetro, logo folhas.
Logo comerei verduras selvagens frescas. Bateu palmas. Voltando, irmãs Liu ainda jogavam, a garota banhava. Logo Yuan saiu, pendurou toalha, subiu, irmã Men, vá lavar, eu continuo. Certo, não perca. Liu Yimen levantou. Tranquila. Yuan sorriu, pensando. Su Feng chegou perto, mexeu no cabelo dela, tocou seu pescoço. Essa jogada não é assim. Ele sorriu, sua face corada era encantadora. Capítulo 363, o cobertor foi chutado. Atim. Nugu Tinguit esfregou o nariz vermelho, encolhida no saco de dormir. Ao lado, TVNH perguntou em voz baixa, você está doente? Não, só quero espirrar. Ela balançou a cabeça, enfiou a cabeça para fora para respirar ar fresco, sentiu tontura e fome. Vou ferver água quente para você. Disse suavemente, saiu e colocou a panela no fogo com neve. Logo encontraremos carne. Suspirou, 3 dias sem carne eram piores que dieta. Ela olhou para a câmera escondida, forçou um sorriso, fingindo firmeza como estrela de segunda categoria. Beba água quente. Disse gentil, colocando a panela na neve para esfriar rápido. Está bem. Ela sussurrou, arrastando-se com passos pesados. Seu rosto está pálido. Ele franziu a testa, tocou sua testa e disse, você está com febre. Sério? Só estou tonta, vou melhorar com água quente e sono. Ela forçou um sorriso. Inclinou a panela para beber com cuidado sem tocar o metal preto. Se não aguentar, devemos ir embora, a saúde é importante. Ele disse suavemente. Não, ainda não é hora. Ela acenou, voltou ao saco. Ele apertou os lábios, sabia que sua vontade era mais forte. Acrescentou lenha, voltou e ajustou o saco. Sussurrando ao ouvido dela, disse, se amanhã você não melhorar, voltaremos. Ela se virou, abraçou seu braço e murmurou, não, só passaram 3 dias, devemos ficar pelo menos uma semana, senão é vergonhoso. Uma febre na natureza não é trivial. Ele advertiu. Amanhã veremos. Ela suspirou. Está bem. Ele respondeu, fechando o saco contra o vento. Na cama de barro, S. Fong abriu os olhos devagar, olhou a menina dormindo e tocou suavemente sua bochecha. Ele a ajeitou, saiu do saco e olhou para as irmãs Liu. O cobertor foi chutado. Sorriu, cobriu-as novamente. Nugu, quero um abraço. Liu Ymmng murmurou, estendendo a mão. Tão inquieta. Sorriu amargo, colocou a mão dela de volta. Calçou sapatos de coelho, adicionou lenha ao fogão, acendeu fogo e ferveu água. Hoje está mais frio, será que neva? Murmurou, abriu a janela e olhou. Estalou a língua e sussurrou, é neve. Abriu a porta, entrou na estufa, reacendeu o fogo e verificou cogumelos e verduras. Andou em volta, verificou cada canaleta, vendo tudo bem suspirou aliviado. Depois de meia hora voltou, encontrando as meninas acordadas. Sem chapéu largo, coberto de neve, pode pegar resfriado. Van An disse, oferecendo chá. Eu sei. Ele respondeu caloroso, bebendo. Vou cozinhar café da manhã, comam algo antes. Ela disse suave, ocupada no fogão. Liu Ymmng buscou em frascos, trouxe 2 com banana selvagem e cocô ralado. Vou ajudar você. Disse, mastigando banana enquanto ajudava. Ele terminou o chá, levantou e trouxe raízes de junça secas. Vai prensar óleo? Liu Tu perguntou suave. Sim, primeiro esmagá-las. Respondeu, limpou e preparou. Sentou-se, colocou raízes na pedra e bateu até esmagar, depois juntou no frasco. Deixe-me fazer, você prepara as ferramentas. Ela disse suave, pegando o bastão. Certo. Ele sorriu e se afastou. Ela imitou,
batendo firme. Ele pegou o chapéu e o machado, saiu para a floresta nevada e escolheu uma árvore. Andou em volta, achou um tronco de 40 centímetros e cortou. Depois de mais de 10 minutos, com sua força caiu, cortou galhos e arrastou de volta. Capítulo 364 – Prensa de óleo. Rangido. A grande porta de madeira do abrigo se abriu. Van mostrou a cabeça e disse suavemente, Sofong, venha tomar café da manhã, depois continuamos. Está bem. Sofong tirou o chapéu largo, sacudiu a neve e raspou os sapatos antes de entrar. Dentro, Liu Ypsilon preparava o café, enquanto Liu Ypsilon moía nozes de urso na mesa. Comamos primeiro. Sofong falou baixo. Minutos depois, os quatro se sentaram na cama aquecida, levantando tigelas para comer. Liu Ypsilon mastigava carne e murmurou, o dia nevado bloqueia todos os caminhos. Não há outra saída. Sofong respondeu. Sofong, como tratar as nozes moídas? Van perguntou gentilmente, esfregando as sementes esmagadas. Devem ser cozidas primeiro. Sofong disse. Então eu faço. Van sorriu, levou as nozes moídas ao fogão. Sofong arrastou um tronco, fechou a porta, depois o partiu. Guardou um pedaço de 1,5 metro, encostou o resto na parede. Tirou a casca, desenhou um retângulo de 1,20 metro. Depois, com pedra como martelo e faca como cinzel, após 20 minutos fez um buraco. Ampliou, esvaziou o retângulo e no fundo cortou uma fenda de 50 por 10 centímetros para o óleo. Escavar o tronco lhe custou quase 2 horas. Sofong, e depois de cozinhar? Quanto pano temos? Sacudiu as mãos e perguntou. Verificou a panela, cheirou, as nozes estavam prontas. Temos muito, mas é preciso pano. Van perguntou curiosa, pegando o pano da prateleira. Sim, precisamos de pano para embrulhar. Sofong disse, depois cortou o bambu em pedaços de 20 centímetros. Juntou 4, amarrou em quadro. E depois? Van perguntou. Estende pano, põe nozes cozidas, enrola em bolos. Sofong falou enquanto trabalhava, cortou o pano, colocou nozes, encheu o quadro. Amarrou cordas em volta para apertar. Quanto mais apertado melhor. Sofong disse. Está bem. Van assentiu, socou até ficar firme. Sofong, é preciso moer todas? Liu Ypsilon sentou-se ao lado de jarros cheios de nozes. Sim. Assentiu, ela e a irmã moíam havia 2 horas e ainda faltava metade. Rápido. Liu Ypsilon instou, batendo com o pau. Entendido. Liu Ypsilon estalou o pescoço, entediada. Sofong sorriu, foi ao galpão, trouxe troncos. Construiu uma estrutura de madeira, amarrou, pôs o tronco oco com o buraco para baixo. Cortou o bambu grosso, limpou os nós, amarrou abaixo do orifício, a outra ponta na jarra. Depois talhou cunhãs de madeira, 20 centímetros, uma ponta larga e outra estreita. Após meia hora, fez 3 cunhãs. Finalmente acabamos de moer. Liu Ypsilon sacudiu a mão, pôs a jarra vazia de lado, empilhou as nozes moídas. Minha prensa de óleo está pronta. Sofong sorriu, as cunhãs completaram a prensa antiga. Capítulo 365 – O tesouro em seu coração. Liu Ypsilon acenou como se entendesse, mas não compreendia o princípio da prensa de óleo. Espere um pouco e verá, é simples. Disse a Sifong sorrindo. Foi até a lareira, enquanto a jovem fazia bolos, ao lado havia 7 ou 8 embrulhados em tecido. Van, descanse um pouco. Disse suavemente. Está bem, quando estes cozinharem termina o resto. Respondeu Van, amarrando as telas com corda. Sifong levou os bolos prontos à prensa, colocando-os na fenda retangular. Encheu 6 ou 7, ocupando 2/3. As irmãs Liu olhavam curiosas.
A jovem trouxe outro bolo e ficou observando. Assim já dá óleo? Perguntou Liu YMNG, falta o último passo. Explicou, inserindo outra cunha e pressionando. Como já estava cheio, as cunhas apertaram os lados, comprimindo até sair óleo. Esse era o princípio, comprimir até sair. Ele pressionou mais forte e bateu com a pá, afundando a cunha. Pingo pingo. Soou no pote de barro enquanto o óleo corria pela calha de bambu. Incrível! Que princípio é esse? Exclamou Van, agachado olhando. É simples. Sorrindo, ele explicou. Ah, entendi. As três admiraram. Fácil, mas cansativo. Só você tem essa força. Disse Liu YMNG, outra forma é usar método de estacas. Riu. Fixava-se a prensa no chão, cunhas de lado, 2 ou 3 pessoas balançavam um tronco pesado como sino. O impacto empurrava as cunhãs, saindo óleo. Antigamente era assim. Explicou outros métodos simples. Aprendeu com o velho VNG? Perguntou ela. Não, aprendi no canal de história. Disse sério. Um canal ensina isso. Surpreendeu-se Liu Tu. O óleo está diminuindo. Disse Van olhando. Podemos pressionar mais. Largou a pá, pegou o tronco e bateu. A cunha desceu, o óleo escorreu muito. Uau, esse golpe fez meus olhos tremerem. Se levasse esse golpe cairia. Brutal, mas gostei. Parece piada de dirigir, mas sem prova. Este é método antigo, poucos sabem. Você bateu forte demais, o chão afundou. Gritou Liu YMNG. A prensa deixou rachaduras. Vai quebrar? Perguntou Liu Tu nervosa. É, vou reforçar depois. Sorriu constrangido. Pingo pingo. O óleo continuou, depois parou. Está bom, suficiente. Disse, movendo o pote meio cheio. Muito. Elas cercaram. Pode triturar e fritar, depois tirar óleo de calda. Explicou. Primeiro saía óleo de cabelo, depois óleo de calda. Usaram só 1/5 dos tubérculos, usar todos daria muito. Ainda muitos tubérculos sem cavar. Os olhos de Liu YMNG brilharam, vendo-os como tesouro. Quando parar a neve vamos cavar. Sorriu, óleo era vital. Sacudiu as mãos, bateu nas cunhãs e retirou-as. Capítulo 366, Prensagem de óleo. Ele ficou um pouco preocupado, temia que sua força tivesse quebrado a prensa. Está tudo bem, ainda pode ser usada. Só Fong verificou a ranhura inferior, não encontrou rachaduras e suspirou aliviado. Limpou as mãos oleosas, pegou uma viga de madeira para reforçar a prensa, especialmente a base, caso contrário poderia desmoronar com mais pancadas. Van trouxe os bolos de inhame feitos pelas irmãs Liu para a lareira, enquanto o resto precisava ser cozido no vapor. Liu Tu segurou um bolo e perguntou suavemente, Só Fong, estes precisam ser esmagados? Sim, esmague todos. Só Fong assentiu, balançando o machado para ajustar a prensa. Certo. Liu Tu desatou a corda, levantou o pano e revelou um bloco duro de inhame. Muito duro. Liu Mon bateu com o bastão. Mais difícil que socar inhames crus. Liu Mon mordeu os lábios, esforçando-se. Este óleo não é fácil de obter. Liu Tu suspirou, entendendo que não se deve desperdiçar comida. Só Fong sorriu, amarrou a prensa mais firme com cordas, principalmente nas junções. Meia hora depois, Van cozinhou outro lote e os embrulhou. Só Fong, mais 6 prontos. Ela chamou, mostrando 6 bolos. Bom. Respondeu Só Fong, revisando a prensa. Após confirmar, colocou-os na prensa e fixou as vigas. Dom dom dom. Martelou a terceira viga. Quando estava pela metade, o óleo começou a pingar no jarro. Ploc ploc.
Ele se agachou, satisfeito ao ver as gotas, sentindo recompensados 2 dias de trabalho. Levantou-se, martelou de novo e retirou os bolos. 1 hora depois, mais inhames foram cozidos e embrulhados. Ao anoitecer, Sofong havia prensado todos, obtendo quase 2 jarros de óleo. Se espremermos os restos, deve encher. Murmurou, contente que o óleo duraria. Vou preparar o jantar primeiro, depois continuamos. Disse Van, saindo para pegar veado congelado. Van, o que terá para o jantar? Liu Yimon limpou as mãos e se aproximou. Vamos refogar verduras, testar o óleo. Van sorriu feliz. Sofong sorriu, pôs o chapéu e foi buscar lenha. 30 depois, Van e Liu Yimon trouxeram verduras refogadas e sopa, enquanto Liu Yimon preparava tigelas. Cheiro delicioso. Sofong sentou, pegou carne de veado e mastigou. E o sabor? Perguntou Van. Muito bom, mais rico. Sofong assentiu, comendo mais. Liu Yimon murmurou. O óleo de inhame deixa mais saboroso. Exato. Concordou Liu Yimon. Muito aromático. Confirmou Van. Olhou para os dedos oleosos e perguntou, Sofong, este óleo pode fazer sabão? Sim, mas devemos testar. Respondeu Sofong, explicando que óleo vegetal também serve. Então vou deixar a cinza de molho. Van largou os pauzinhos e foi à lareira. Depois de comer, Sofong riu. Precisa ficar de molho muito tempo. Ela respondeu inocente, encheu um jarro com água e cinza, mexeu bem e deixou ao lado do fogo. Lavou as mãos e voltou. Ah, sabão! Exclamou Liu Yimon. Sim. Respondeu animada, era sua primeira vez. 30 depois, terminaram o jantar. Van e Sofong fritaram os bolos triturados para a segunda prensagem. Bom, não muito calor ou ficará amargo. Alertou Sofong, despejando o inhame no pano. Eu sei. Van assentiu séria. Mais 30, com a ajuda das irmãs, mais 6 bolos foram prensados. Minutos depois, os restos liberaram mais óleo. Van se agachou, inalou e murmurou, os restos cheiram ainda melhor. Capítulo 367, já vazou. De manhã, por volta das 8. As irmãs Liu já tinham se levantado e estavam ocupadas no fogão de parede, enquanto Sofong mantinha o fogo na sala de treino. Nugo. Ainda no saco de dormir, Van abriu os olhos devagar, franziu a testa, segurou a barriga, o rosto pálido e suado. Olhou para a irmã Liu ocupada, mordeu o lábio e murmurou, de novo fora de tempo, desta vez atrasado. Hoje a jovem estava no período, mas veio mais tarde que o normal. Ah! Van mordeu o lábio, o corpo tremendo, a dor ficando mais forte. Invejava as irmãs Liu, que não sofriam, enquanto ela mal conseguia se sentar. Por que o tempo é tão confuso? Pensou. Preparara panos, mas ainda era constrangedor. Deveria ter vindo 2 dias antes, cada noite dormia com panos, temendo uma visita repentina. Ah! Por que Van ainda não se levantou, tão tarde? Murmurou Liu Yimon. Tudo bem. Liu Yimon assentiu, mexendo a panela do café da manhã. Cric! A porta de madeira se abriu, Sofong entrou com neve nos pés. Olhou para o saco de dormir na cama e perguntou, Van ainda não levantou? Xi! Liu Yimon levou o dedo aos lábios e sussurrou, talvez ainda esteja dormindo, deixe-a descansar. Sofong franziu a testa, a jovem raramente dormia demais, apenas doente ou no período. Seus cílios tremeram, tentando esconder sua expressão. Sofong tocou sua testa, temperatura normal, cutucou a bochecha e perguntou suavemente, Van, já veio? Ele já sentia o leve cheiro de sangue, e pelo tempo supus a razão. Milímetro. Van abriu os olhos, rosto corado de vergonha. Já vazou? Perguntou Sofong suavemente, aliviado por não ser doença.
Não, usei pano, murmurou Corada. Tem certeza? Perguntou ele, acariciando suas sobrancelhas franzidas. Deixe-me devagar, respondeu tímida. Certo. Ela puxou a camisa, mostrando a cintura branca. Sofong apertou os lábios, colocou a mão no saco, achou o ponto em seu ventre e massageou suavemente. Ah, Van está no período? Perguntou Liu Yimon ao ouvir. Milímetro. Van puxou o saco, envergonhada. Liu Yimon, venha cozinhar, disse Liu Tu, irritada. Já vou. Liu Yimon mostrou a língua divertida, estranhamente com inveja. Balançou a cabeça, murmurando, por que sinto essa bagunça? Tudo bem, deite-se, farei água com mel. Sofong ajeitou sua roupa e desceu da cama. Milímetro, respondeu ela suavemente, a dor aliviada com seu toque. Sofong serviu mel numa xícara, adicionou água morna, mexeu e levou até ela. Beba, vai se sentir melhor, disse gentilmente. Certo. Van se ergueu, bebeu devagar. Como se sente? Perguntou ele. Muito melhor, sorriu fraca e terminou a xícara. Hora do café, disse Liu Yimon baixinho, segurando a panela. Comamos na cama, já devo me levantar, disse ela. Consegue sentar? Perguntou ele preocupado. Se cansar, deite-se de novo, disse suave. Está bem, respondeu, arrumando o cabelo com um grampo de madeira. Sofong suspirou, sempre tão atenciosa. Moveu uma mesinha para a cama, e as irmãs lhe serviram o café. Preparou comida extra para aliviar sua dor. Certo, sorriu ela doce, pegando a tigela. Van, ainda dói? Perguntou Liu Tu. Melhor agora, não tanto, balançou a cabeça. Dói muito? Perguntou Liu Yimon mastigando. Quer experimentar essa sensação? Brincou, beliscando a cintura da irmã, ameaçando torcer o pulso se aceitasse. He. Van riu. Sofong comeu rápido, terminou em uns 10 minutos e levantou-se. Sofong, já terminou? Perguntou ela. Milímetro, comam devagar, respondeu, indo procurar ervas e verduras para um tônico. Capítulo 368. A doença se agrava. Tosse. Deitada no saco de dormir, Nugu Tinguit tossia enquanto TVNH mexia a panela de neve derretida com um pau. Naquela manhã, ao levantar, seu corpo parecia um pouco melhor, então saíram para procurar comida. A sorte ajudou, pois junto a um penhasco encontraram um ninho de ovos selvagens. A neve caía pesada, por isso, para evitar se perder, voltaram logo, e no caminho ainda desenterraram algumas raízes. Mas ao regressar ao abrigo, seu estado piorou e ela começou a tossir outra vez. Consegue aguentar? Perguntou TVNH com preocupação. Aproximou-se, tocou sua testa e disse em tom grave. Assim não dá, se continuar seu corpo vai desabar. Não é tão grave, respondeu com voz rouca. A febre pode danificar o cérebro, sussurrou ela. Ela ergueu a cabeça e com olhos belos perguntou. Então vou virar uma tola? Sim. TVNH sentiu com seriedade. Já tinha visto na televisão muitos casos de febres negligenciadas que levaram a problemas mentais. Não posso virar tola, ainda quero cantar, negou repetidamente. Então desistamos, disse ela solenemente. Não há outra opção? Perguntou, mordendo os lábios, relutante em desistir após apenas 4 dias na selva. TVNH franziu o senho, pensando que sem neve poderia procurar ervas no bosque, mas em meio a tal tempestade era impossível. Olhou para a câmera, inclinou-se para sussurrar em seu ouvido. Deve dar, caso contrário mesmo que chamemos agora, com tanta neve o helicóptero não consegue chegar, murmurou, pois a nevada não parava. Esperemos até amanhã para decidir, suspirou, pegou a panela do fogo, pôs na neve para esfriar, depois levou de volta e disse suavemente, beba um pouco de água quente e durma cedo. Irmã VNH, você é tão boa, sorriu fracamente e bebeu alguns goles da panela. Ela apertou os lábios, esperou que terminasse, afastou a panela e arrumou o saco. Depois se levantou,
jogou toras no fogo e vigiou. Irmã VNH, ainda não dorme? Perguntou em voz baixa. Durma primeiro, eu vigiarei mais um pouco, respondeu Delicada, pois pretendia ficar acordada até tarde. Então não fique até muito tarde, lembrou baixinho antes de fechar os olhos e dormir profundamente. TVNH olhou a tempestade lá fora, depois para a lona impermeável acima, pensando que no dia seguinte precisava tirar a neve acumulada. Ao amanhecer, o sol brilhou sobre a vasta neve, a tempestade de um dia finalmente cessou, e a luz voltou à terra. Nugo franziu o senho, o rosto avermelhado, o corpo tremendo inquieto no saco. Nugo, apenas acordando, abriu os olhos cansados, a cabeça mais pesada que ontem, a tontura ainda ali. Ainda suportável, forçou-se a sentar, os cabelos desordenados caindo no rosto. Passou a mão na cabeça, olhos semicerrados, ainda sonolenta. Chamemos logo o helicóptero, disse ansiosa. Não, já falamos ontem à noite, primeiro verificamos este lugar, se não der então partimos, respondeu com um beiço. Está bem, mas se não resistir eu obrigarei a sair, suspirou, cedendo. Certo, assentiu com um leve sorriso, saiu devagar, enrolou o saco e começou a arrumar. Vá ferver água, eu faço o resto, disse suavemente, pois tinha vigiado até tarde e ainda havia brasas acesas. Milímetro, respondeu baixo, guardando forças para a caminhada. Ela cortou lenha, soltou as cordas da lona, sacudiu a neve, dobrou e amarrou em um rolo. Nugo Tinguit mexia a panela de neve derretida e perguntou, levamos também a cesta? Leve, respondeu mordendo os lábios, era a primeira que havia feito, embora a tosca lhe era querida. Faremos outra depois, disse ela. Milímetro assentiu e pôs a panela na neve para esfriar. Após mais de 10 minutos, beberam a água quente, arrumaram e se prepararam para partir. Ao dar o primeiro passo, ela parou e perguntou tímida, para onde vamos? O canto da boca se contraiu, apontou para o norte, por aqui. Antes de vir já tinha estudado o mapa e memorizado pontos importantes. Então vamos, sorriu sem jeito, pisou na neve espessa e avançou tonta. Ela a seguiu de perto, observando seu estado. Irmã VNH, quanto tempo até chegarmos? Perguntou novamente. De acordo com a escala do mapa, normalmente meio-dia, mas com tanta neve é difícil calcular, respondeu baixo. Está bem, assentiu levemente. As duas seguiram para o norte. Capítulo 369, Sabão Medicinal. As irmãs lhe trocaram olhares, com um leve sorriso contido e um brilho de inveja nos olhos. Sufendi pegou outra panela de ferro, colocou ervas e vegetais selvagens, depois foi ao banheiro lavá-los. Um momento depois, voltou com a panela, colocou-a adiante da lareira na parede, tirou as ervas e vegetais, encheu metade com água e colocou para ferver, depois adicionou primeiro os ingredientes familiares. Van ainda consegue comer? Liu Y tu perguntou suavemente. Ela e a irmã já estavam satisfeitas, a panela de barro ainda tinha bastante carne, enquanto a jovem só comeu um pouco. Vamos guardar isto para o almoço. Liu Y Men sorriu, cobriu a carne restante e a colocou na mesa de madeira. Liu Y Tu juntou as tigelas e entrou no banheiro. Ele colocou a panela de ferro na cama de terra, ajustou-a sobre a mesa baixa e chamou, Y Tu, Y Men, venham comer um pouco também. Não, não consigo. Liu Y Men acenou rapidamente com a mão e entrou no banheiro para ajudar a irmã a lavar a louça. Sufeng franziu a testa, depois disse suavemente, comam enquanto ainda está quente. Está bem. Van sorriu e assentiu, serviu-se da panela de ferro, soprou suavemente e colocou na boca. Seus olhos brilharam enquanto dizia devagar, está tão saboroso como antes. Então deveria comer tudo. Sufeng sorriu levemente. Está bem. Van assentiu com um sorriso radiante, acenando com a mão, continue com seu trabalho. Sufeng levantou-se da cama e começou a limpar os bolos prensados de ontem à noite. Após a segunda prensagem, o tubérculo selvagem já não tinha óleo, restando apenas resíduos duros,
como bagaço de feijão. Liu Ymen trouxe tigelas do banheiro, colocou-as no estante e perguntou, Su Feng, isto ainda serve? Sim, pode ser cozido no vapor e comido como prato principal. Su Feng respondeu suavemente, batendo nos resíduos duros, explicando que era melhor cozinhá-los no vapor para amolecer. Tais resíduos encheram 2 cestos de bambu, suficientes para durar bastante tempo. Então deixe os panos envolventes intactos, e só retire ao comer, será mais limpo e higiênico. Liu Ytu disse suavemente. Os resíduos ainda estavam embrulhados em pano, pois ontem à noite era tarde e não foram retirados. Está bem. Su Feng assentiu e devolveu os resíduos ao cesto. Liu Ymen olhou para a lareira e perguntou, aliás, os pedaços de madeira que ficaram de molho em água de cinza ontem já podem ser usados? Não há ovos para testar o álcali, mas pode tentar um pouco e ver se funciona. Su Feng disse suavemente. Primeiro, use óleo vegetal. Ele explicou cuidadosamente o processo de fazer sabão, incluindo detalhes importantes. Entendi. Liu Ymen assentiu, depois sentou-se junto à lareira, observando a panela de água de cinza. As cinzas haviam se assentado, deixando água clara em cima e sedimentos embaixo. Liu Ytu despejou cuidadosamente a água clara em outra panela de barro para reservar. Se ao menos tivéssemos guardado os ovos selvagens de 2 dias atrás. Van murmurou, lembrando que já os tinham comido. Ela esfregou a barriga, depois de terminar mais da metade da panela de sopa de vegetais selvagens, e pegou a panela de ferro. Liu Ytu correu para pegá-la, dizendo suavemente, Van, deixe-me lavar. Irmã Tu, isso é constrangedor. Van ancorou, já que foi a única a beber aquela sopa. Não tem problema, descanse bem. Liu Ytu disse suavemente, levando a panela para o banheiro. Van, um pouco tímida, encostou-se na parede, observando todos ocupados. Su Feng, isso deve estar pronto agora. Liu Ymen disse, enquanto mexia a mistura de óleo e água de cinza. Sim, quase pronto. Use primeiro para lavar pratos, depois faça outro lote para banho. Su Feng assentiu. Ela pegou outra tigela de barro, lavou-a e continuou a fazer sabão. Su Feng procurou no estante de madeira, logo encontrou as ervas necessárias, lavou-as e as amassou em um tubo de bambu. Liu Ytu terminou de lavar a panela de ferro, agachou-se ao lado dele e perguntou suavemente, Su Feng, esta é a erva grande voo? Ela a reconheceu imediatamente, lembrando suas lições. A erva grande voo, também chamada erva de cabra voadora, erva das fadas e muitos outros nomes, é uma planta medicinal chinesa comum. É usada para tratar doenças pulmonares, disenteria, coceira, erupções cutâneas, furúnculos e falta de leite no pós-parto. Su Feng planejava usá-la para fazer um sabão medicinal, para acalmar a pele. Boa ideia. Liu Ytu disse suavemente. Su Feng, está pronto. Liu Ymen disse, ainda mexendo, o óleo e a água de cinza já bem misturados. Está bem. Su Feng respondeu, despejando um pouco de água de ervas na tigela de barro. Liu Ymen mexeu rapidamente, e a mistura lentamente se tornou verde clara. Bom, quando solidificar saberemos se funciona. Su Feng disse suavemente. Capítulo 370. Isto também é perigoso demais. Ela colocou suavemente a mão sobre a tigela de barro no sabão e murmurou. Está tão frio, a noite deve congelar. A primeira tigela de sabão já mostrava sinais de endurecimento, talvez antes da noite estaria pronta. Van, se não estiver confortável sentada, deite um pouco. Só Fong disse com gentileza à garota entediada na cama de terra. Certo. Van respondeu baixo, segurando uma tigela de barro com água quente. Só Fong foi ao poste, levou um banquinho de madeira para sentar ao lado da gaiola de bambu, segurando uma noz para treinar Caudan. Xixi. O esquilo correu, cauda felpuda balançando, garras tentando alcançar a noz. Caudan enfiou a cabeça curioso, meio corpo para fora.
Vu. Sofong abriu as mãos, mostrando a nós, assobiando para Cao Dan. Xi. Com um movimento de cauda, Cao Dan hesitou, depois saltou para a palma da mão, abraçando a nós para roer. Há progresso. Sofong sorriu, acariciando sua cabeça. Xi. Cao Dan resistiu um pouco, depois focou na nós, ignorando o carinho. Bom menino. Liu Ypsilon se aproximou para tocá-lo. Mas logo Cao Dan recuou, abraçando a nós, escondendo-se fundo na gaiola. Sério, sou tão assustadora? Liu Ypsilon fez beicinho, sacudindo a gaiola. Deve ser devagar, cada alimentação é treino. Sofong sorriu. Então da próxima vez eu alimento. Liu Ypsilon murmurou, brincando com uma palha. As meninas adoram animais peludos, exceto ratos. Hoje vamos cavar rizoma de cálamo? Liu Ypsilon perguntou ao levantar. Daqui a alguns dias, hoje sem neve vamos olhar a praia. Sofong respondeu, olhando a garota na cama. Sim, ver se há frutos do mar frescos. Murmurou, comer sempre carne salgada não era bom, precisava mudar. Então voltem cedo, não vão a lugares com lobos. Van advertiu. Estava em seu período e não podia se mover muito, senão iria também. Tudo bem, vocês podem jogar xadrez chinês. Sofong assentiu. Entendido, cuidem-se. Van disse de novo. Farei. Sofong respondeu doce, começando a arrumar. Volto antes de escurecer. Sofong acenou e saiu. Irmã, eu também vou. Liu Ypsilon gritou, correndo atrás. Cuidado. Liu Ypsilon tu avisou. Entendido. Liu Ypsilon respondeu, fechando a porta, indo à praia. Eles saíram de novo. Van murmurou. Liu Ypsilon tu colocou lenha na lareira e perguntou. O que faremos? Jogar xadrez. Gastamos muito linho, vamos tecer mais, xadrez à noite. Van pensou e disse. Havia muito linho, mas usavam para bolos. Enquanto isso, Sofong e Liu Ypsilon caminhavam sobre a neve à praia. Liu Ypsilon inclinou a cabeça e perguntou. Sofong, qual praia desta vez? A dos bambus. Sofong respondeu, esperando achar pepinos do mar para nutrir. A neve era espessa, caminharam quase 1 hora até a praia. Embora a ilha fosse fria, a praia não estava congelada, ondas batiam na areia. Algas. Ao chegar, Liu Ypsilon viu algas na areia, correu para pegar. Sofong, por que está tirando roupa? Ela virou e o viu sem jaqueta e casaco de pele, braços nus prontos a tirar calças. Cobriu os olhos, espiando pelos dedos. Vou mergulhar, não corra. Sofong sorriu, tirando tudo menos a tanga. Esfregou os braços, pele arrepiada no vento gelado. Liu Ypsilon esqueceu vergonha e gritou. Está louco, nadar nesse frio. Está bem, nadar aquece, muitos gostam de nadar no inverno. Sofong disse calmo. De fato, muitos amam isso. Quando o corpo encontra água gelada, o sangue circula mais rápido, renovando. Vasos da pele contraem, sangue vai a órgãos, depois dilatam. Vasos da pele expandem de novo, sangue flui pelo corpo. Esse ciclo treina vasos, aumenta a elasticidade, apoia o coração. Por isso natação de inverno se chama esporte vascular. Bem praticada, melhora a resistência ao frio, microcirculação e defesa contra doenças. Capítulo 371. Você quer trocar aqui? Então você deve ter mais cuidado. Liu Yimen corou, mordeu os lábios e desviou o olhar. O corpo de Sofong estava em ótima forma, músculos equilibrados, mas diferente do tipo explosivo, parecia mais contido. Eu sei. Sofong sorriu, tirando corda e lona da cesta de bambu. Pegou os 4 cantos do pano, amarrou com corda, deixando uma abertura, fazendo uma bolsa simples.
Amarrou a bolsa na cintura, aqueceu o corpo e entrou no mar. Certo, espere eu voltar. Acenou sem olhar para trás e mergulhou em direção à fenda. Sempre faz coisas perigosas. Liu Yimen franziu os lábios, segurando a roupa. Debaixo d'água, Sofong moveu os membros, logo chegou à parede onde achou pérolas. Com visão melhorada, encontrou 2 pepinos do mar numa fenda, os pegou e guardou. Será que posso achar pérolas? Pensou, nadando pelo penhasco. Já estava cerca de 3 minutos submerso, era hora de subir. Um abalone tão grande, vou pegar. Viu-o na areia, sorriu e o pegou. O peito apertou, sinal de pouco oxigênio. Hora de subir. Pensou, nadou forte até a superfície. Splash! Na praia, Liu Yimen observava ansiosa. A cabeça de Sofong surgiu, respirou ar fresco. Ela suspirou e gritou, Sofong, você está bem? Estou bem, muito bem. Ele acenou, mostrando estar seguro. Você vai subir agora. Ela ficou na ponta dos pés tentando ver. Ao lado dela uma fogueira queimava com uma panela de neve derretendo. Vou mergulhar mais algumas vezes. Respondeu, respirou fundo e mergulhou de novo. Você não sabe como me preocupo. Ela pisoteou nervosa. Sofong mergulhou novamente, desta vez em outra direção. A água mais funda era mais quente, após nadar muito não sentiu frio. Algas. Viu um monte de algas. Desceu devagar, controlando o corpo, mexeu nas plantas e achou pepinos do mar e alguns peixes do tamanho da mão. Os peixes fugiram para o fundo antes que pudesse pegar. Arrependido, recolheu os pepinos, guardou-os, buscou mais, achou 2 pérolas e pegou. Logo subiu, desta vez 5 minutos. Assim mergulhou 7 ou 8 vezes, cada uma de 5 minutos. Uma última vez, depois subir. Fechou os olhos, agachou-se e olhou a fenda. O Rei Lou da sorte está funcionando. Sorriu, ao encontrar uma lagosta. A lagosta recuou para escapar. Já que encontrei, não vai fugir. Franziu a testa, pegou-a pelas costas. A lagosta lutou, mas era fraca diante dele. Debatia-se, ele puxou algas, amarrou-a e colocou na bolsa. Valeu a pena. Bateu na bolsa e nadou rápido para cima. Splash! Logo sua cabeça emergiu, respirou ar fresco, nadou até a praia, acalmou-se ao pisar na areia. Voltou à praia, Liu Yimen correu com a roupa dele. Espera um pouco, deixe o frio passar. Ele acenou, pegou um pano, secou o corpo e o cabelo. Após nadar no inverno, deve-se secar rápido, deixar o corpo aquecer e vestir roupa, ou correr para restaurar o calor. Logo a pele ficou vermelha. Ele olhou a cueca molhada, puxou e murmurou, preciso trocar a roupa íntima. O rosto dela corou, virou o rosto, gaguejando, você quer trocar aqui? Se não, onde mais? Sorriu amargamente, tirou a peça molhada e jogou. Tocou o ombro dela, Yimen, me dê minhas calças. Certo. Ela, sem olhar, pegou a calça dele e entregou por trás. Capítulo 372, ela vai te repreender de novo. Pouco depois, ele sussurrou, certo, me dê a roupa. Está bem. Liu Yimen abaixou a cabeça, depois virou devagar, vendo os pés de Sofong envolvidos em pano, só então se sentiu tranquila. Sofong vestiu um casaco de pele e uma jaqueta, arrumando a gola. Ele girou o pescoço e fez flexões ali mesmo, deixando o corpo recuperar o calor. Obrigado. Sofong sorriu, respirando forte para acalmar o coração, depois bebeu água quente. Liu Yimen olhou para o saco ao lado, perguntou curiosa, encontrou algo bom? Pode abrir e ver. Sofong sorriu, sentado ao fogo, secando o cabelo antes de congelar. Está pesado. Liu Yimen pegou o saco, agachou perto do fogo e abriu curiosa. No instante seguinte, ficou atônita, dentro havia balões, pepinos do mar, pérolas e conchas.
Os olhos de Liu Yimen se arregalaram assustada. Meu Deus, lagosta! O mais chamativo era a lagosta arco-íris. Na transmissão ao vivo, os espectadores comentaram rápido. Nossa, uma lagosta tão grande! Sofong é incrível, esta lagosta é maior que minha cabeça, deve valer pelo menos 1000. Sofong bebeu água quente, olhando o rosto surpreso de Liu Yimen. Seus cílios longos tremeram. Ela inclinou a cabeça e perguntou, Sofong, como pegou esta lagosta? Aproximadamente, a lagosta media 60 centímetros, suas antenas quase 90, pesava uns 5 quilos, muito maior que o normal. Céus! Liu Yimen contraiu os lábios. Como podia pegar tão facilmente um gigante assim? Sofong sorriu levemente. Era uma sorte incrível. Que tipo de lagosta é essa, tão bonita? Liu Yimen tocou o longo bigode. É uma lagosta brocada, das mais caras. Sofong disse sorrindo. Já tinha visto na internet. A lagosta brocada, também chamada lagosta-flor, é uma espécie preciosa. Muitos países tentam criá-la sem sucesso. Normalmente medem 20 a 35 centímetros, pesam 2 a 3 quilos, bem menores que a que Sofong pegou. Liu Yimen lambeu os lábios, olhos brilhando. O nome soou bonito. Queria saber o sabor. Vamos provar esta noite. Sofong franziu os lábios. Também esperava. Era a primeira vez que comeria uma lagosta gigante, pescada por ele mesmo no mato. Ela esvaziou a cesta, depois guardou a lagosta e a balones no pano. Puxa, tão desorganizado. Liu Yimen corou, murmurando. Arrumou as coisas na cesta, evitando umidade. Os dois andaram descalços pela areia, logo recolheram muitas algas e conchas pequenas. Quase uma hora depois, Sofong e Liu Yimen sentaram-se de novo ao fogo, esperando os pés secarem, depois calçaram sapatos de pele e carregaram a cesta. Vamos, voltar para comer lagosta. Sofong sorriu. Hoje foi uma grande colheita. A cesta continha algas, embaixo lagosta, pepinos do mar e mariscos, o frio os manteria frescos. Quando voltarmos, Yuan vai te repreender. Liu Yimen riu. Não dá para evitar. Sofong sorriu amargo. A garota certamente se preocuparia com ele mergulhando. Não se preocupe, eu vou explicar por você. Liu Yimen bateu no peito corajosamente. Sofong riu, olhando de lado, murmurando, mesmo com essas batidas, nenhuma terapia salvaria isso. Passaram quase uma hora, perto das 4 da tarde chegaram ao acampamento. Sofong olhou em volta, só havia suas pegadas, nenhum rastro de animal. Sua cautela vinha da vida selvagem. Ao se aproximar do acampamento, Liu Yimen chamou, Mana, voltamos. Creak. A porta de madeira se abriu. Liu Yishu colocou a cabeça para fora, suavemente. Voltaram, entrem logo. Desta vez foi uma grande colheita. Liu Yimen sorriu, pisando na neve grossa. Que colheita? Liu Yishu perguntou curiosa, esperando Sofong entrar e fechar a porta. Depois contamos, entremos primeiro. Sofong sorriu, sacudindo a neve dos sapatos de pele e entrando. Yuan estava na cama de barro, largou o tir, seus olhos olharam Sofong e Liu Yimen, perguntando preocupada, voltaram, não se machucaram? Não. Sofong respondeu gentil, colocando a cesta diante da garota. Que bom. Yuan suspirou. Depois olhou para a cesta cheia, perguntou curiosa, foram tanto tempo, o que colheram? Observou bem, além de algas por cima, pelas frestas parecia haver algo mais. Capítulo 373, finalmente chegando. Ele coçou a cabeça de forma constrangida e disse baixinho, bem, não fique brava. Yuan franziu a testa e perguntou desconfiada, brava? Por que eu ficaria brava? Yuan, para ser sincero, Sofong voltou ao mar, eu não consegui impedi-lo. Liu Ypsilon se aproximou para sussurrar. Um sorriso travesso brilhou em seus lábios, claramente empurrando a culpa, pois toda vez que Sofong entrava no mar ela ficava tensa, e quanto mais ele fazia isso, mais preocupada ficava. O canto da boca de Sofong tremeu,
Será que Liu Mon estava se defendendo? Yuan franziu as sobrancelhas, seu rosto sério, e perguntou, Só Fong, você foi ao mar de novo? Só por um momento. Só Fong mostrou um olhar culpado. Tosse, tosse, eu não prometi a você naquele dia não entrar no mar. Ele falou de forma constrangida. Yuan revirou os olhos com desdém, então ele só prometeu naquele dia. Vamos, não fique brava, Yuan. Só Fong foi ao mar para encontrar frutos do mar para você se fortalecer, afinal você perdeu muito sangue. Liu Mon riu, cutucando a cintura esbelta da jovem. Não foi tanto assim. O rosto de Yuan ficou corado. Olhe o que eu encontrei. Sabendo que ela estava preocupada, Só Fong rapidamente abriu o cesto, revelando o que havia sob as algas. Uma lagosta gigante! Yuan exclamou surpresa, inclinando-se para ver claramente a enorme lagosta. É esta surpresa? Liu Tu também ficou espantada. Uma ida à costa trouxe de volta uma lagosta gigante. Hehe, foi o Só Fong quem pegou. Liu Mon riu, apreciando as expressões espantadas de sua irmã e da jovem. Tão bonita, e tão grande. Os olhos de Yuan brilharam, nem mesmo em restaurantes de frutos do mar ela tinha visto uma lagosta tão grande. Uma lagosta tão grande é realmente rara. Liu Tu assentiu admirada. Nós a comeremos no jantar. Só Fong murmurou, uma lagosta tão bonita deve ter um sabor ótimo. Nunca pensei que minha primeira lagosta gigante seria na natureza. Yuan sorriu suavemente. Liu Mon de repente lembrou de algo e perguntou ansiosa. Certo, Yuan está no período, pode comer lagosta? Sim, as lagostas são ricas em nutrientes e vitaminas, muito benéficas para o corpo. Só Fong disse suavemente. As lagostas contêm cálcio, ferro, zinco e muitos nutrientes. Esses minerais são cruciais para a renovação, e o cálcio estabiliza o sistema nervoso e acalma as emoções. Em seu conhecimento, comer lagosta ajuda a aliviar as mudanças de humor das mulheres durante esses dias. Ao ver os rostos felizes das 3 garotas, ele soube que funcionava, afinal, quem não gostaria de comer uma lagosta gigante? Isso é bom, Yuan, descanse bem, hoje à noite eu cozinharei. Liu Mon disse animada. Irmã Mon, você sabe cozinhar? Yuan riu. Ah, não. Liu Mon mostrou a língua. Yuan riu como uma flor, deixe-me ensinar você. Ela tinha visto muitos vídeos de culinária, aprendendo bastante, então conhecia várias formas de preparar a lagosta, no vapor, frita, picante e mais. Muito bem. Liu Mon subiu na cama, as duas se sentaram para discutir receitas. Só Fong sorriu e disse, vou verificar a sala de cultivo. Meia hora atrás adicionamos lenha, deve haver fogo ainda. Liu Tu lembrou suavemente. Eu sei, também vou verificar os cogumelos. Só Fong respondeu, empurrando a porta de madeira para a sala de cultivo. Liu Tu se virou para arrumar o cesto, colocou as algas frescas em um jarro de cerâmica com água para limpá-las. Depois de enxaguá-las, sacudiu as mãos, arrumou as ferramentas e as colocou ordenadamente na prateleira de madeira. Isto é. Liu Tu murmurou, levantando um pano do cesto, seu rosto ficou corado, era roupa íntima de Só Fong. Irmã Tu, deixe, eu lavarei mais tarde à noite. Yuan riu baixinho. Está tudo bem, eu lavo agora, vai secar até a noite. Liu Tu sussurrou, com um rosto corado, levando a peça para o banheiro. Pouco depois, saiu com ela limpa, pendurada em um bastão de bambu perto da lareira. Dentro da sala de cultivo, Só Fong inspecionou a madeira e os cogumelos, observando com cuidado. Logo os cogumelos vão crescer. Murmurou, caminhando em volta para se certificar de que não havia pragas. Abriu a porta e olhou para o céu, dizendo baixinho, está escurecendo rápido. O céu escurecia, já passava das 5 da tarde, a montanha estava coberta pela escuridão, então voltou ao abrigo. Toa.
Dos arbustos a algumas centenas de metros veio um som. Tinguiu, aguente, estamos quase chegando. Tvidin apoiou a exausta Nugu Tinguiu. Sem água e depois de caminhar tanto, seu corpo fraco estava pior, sua doença se agravava, e ela quase desmaiou várias vezes. De verdade. Os olhos de Nugu Tinguiu estavam turvos, caminhando instável, sem Tvidin teria caído na neve. Sim, este bosque de pinheiros é familiar, ele costumava vir aqui. Tvidin respondeu suavemente, observando a floresta escura. Finalmente estamos chegando. Nugu Tinguiu murmurou fraca, a cabeça girando, e depois desmaiou. Sentado na cama, Sofong ergueu as sobrancelhas, seus olhos se voltaram para o portão. Com a audição aguçada, ele captou o som incomum. Capítulo 374, Muita urina. Não tem problema, só quero saber qual será o sabor da grande lagosta. Sifon virou a cabeça e acenou a manga. Eu também. Van riu como uma flor, olhando para as irmãs Liu ocupadas na lareira. Primeiro lave a lagosta uma vez. Liu Ymng lembrou da instrução. Empurrou a neve do recipiente, revelando as lagostas enterradas, a neve as mantinha frescas. Pegou uma, enxagou na neve, tirou água limpa, esfregou da cauda a cabeça com capim seco. Deve bastar. Van lembrou de repente, sussurrou, certo, irmã MNG, lembre-se de soltar a urina primeiro. Liu Ymng perguntou surpresa, urina? O que é isso? É a urina da lagosta. Explicou Van. Dentro da lagosta a urina precisa ser retirada, senão a carne terá cheiro estranho e perderá frescor, por isso sempre se limpa antes. Que vergonha! Murmurou Liu Ytu olhando de lado. Na verdade é simples, apenas use. Van riu e explicou o processo. Vira a lagosta, expõe a cauda, insira o palito da base até a cabeça rapidamente, a urina sairá. Repita algumas vezes, logo esvazia, depois lave de novo. Entendi. Liu Ymng assentiu, pegou os palitos. Perfurou a base da cauda, empurrou fundo, retirou pela metade, depois inseriu outra vez. Pinga, pinga. A lagosta tremeu, a urina correu pelos palitos até o recipiente. Muita urina. Murmurou Liu Ymng, tremendo ao segurá-la. Esperou esvaziar, depois trocou a água e lavou. Na lareira havia uma panela de ferro com água fervendo. Irmã, troque a panela, está é pequena. Disse Liu Ymng, segurando a lagosta. A panela delas era menor que a de Sifong, a lagosta não cabia. Está bem. Respondeu Liu Ytu, achou outra panela, esvaziou a velha, colocou no fogo. Liu Ymng colocou pedras no fundo, para não encharcar. Normalmente cozinhar leva 10 minutos, aqui na selva é difícil medir. Murmurou, colocando lenha. Não conte, quer 600 segundos. Sorriu Liu Ytu, sua irmã era meticulosa. Só quero precisão. Riu Liu Ymng, limpou as mãos, preparou a balone e pepino do mar, o jantar seria farto. Vou fazer o molho. Disse Liu Ytu, lagosta precisava de molho. A lenha não basta, vou buscar mais. Liu Ymng levantou-se, pegou uma tocha, abriu a porta e saiu. Voxos, voxos. O vento frio soprava. Ela continuava falando, esperando que Nugu Tinguit febril acordasse. TVNH olhou ao redor, a noite caiu, o caminho sumiu. Um fogo. Adiante brilhou uma luz fraca. Cerrou os dentes, caminhou na neve, certa de que era o destino. A luz se moveu, sumiu, reapareceu e desapareceu. Escolheu essa direção, evitou árvores, caminhou 10 minutos, chegou perto. Finalmente aqui. Suspirou, bateu fraco na porta. Dentro, Liu Ymng cuidava da panela. Levantou a tampa, as lagostas ficaram vermelhas.
Basta, mais tempo endurece a carne. Disse rápido Van, sentada na cama de terra olhando as lagostas vermelhas. Quente, tão quente. Liu YMNG pegou as antenas, tirou rápido uma para o recipiente. Cuidado, não se queime. Advertiu Van. Liu YMNG soprou as mãos, sorriu, está bem. Enxagou a panela, encheu metade de água para a sopa de frutos do mar. S. Fong, você está aí. Do lado de fora ouviu-se uma voz fraca. S. Fong franziu a testa, olhou para a porta. Quem está aí fora? Quem está aí fora? Perguntou Van. Só ouviu Liu YMNG murmurando receita e além instalando. Tem alguém lá fora? Liu Y-Tu e Liu YMNG pararam, se olharam e se levantaram. Capítulo 375 A superestrela chega. Ho ho ho. No pátio o vento gelado cortava, só Fong segurava uma tocha iluminando ao redor. Num relance viu fora da barreira acima 3 drones circulando. Onde estão? Liu Y-Mon perguntou desconfiada. No portão na neve estavam 2 mulheres, uma desmaiada, a outra exausta. Só Fong, que bom! Tividin ergueu a cabeça à luz do fogo olhando seu rosto, seu coração aliviou com um suspiro, depois veio a tontura. Ah! Liu Y-Mon arregalou belos olhos e exclamou, não são Nugutin Nui e Tividin. Mesmo elas? Por que aqui? Liu Y-Tu surpresa, dúvidas surgiram, como 2 superestrelas podiam aparecer aqui? As irmãs Liu as reconheceram, na cidade as viam na TV, é longo, primeiro cuidem de Tin Inuit. Tividin suspirou. Como ela está? Van aproximou, ao ver as 2 estrelas até assustou 803, pois eram muito famosas. Só Fong franziu o senho, sussurrou, lá fora o vento é forte, vamos entrar. Ele a pegou nos braços estilo princesa, correu ao abrigo. Sim. Van respondeu. Entrem logo. As irmãs Liu ajudaram Tividin, fecharam o portão e entraram. Só Fong deitou Nugutin Inuit com cuidado na cama de terra, moveu a mesa baixa. Pôs a mão em sua testa, febre alta. Cortou o pano, molhou em água fria, torceu e colocou em sua testa. Voltou a Tividin sentada à mesa. Perguntou, o que houve? Vocês eram competidoras? Não. Ela negou, voz rouca. Y-Mon, dê água. Ele disse. Ah, sim. Liu Y-Mon achou copo de bambu, lavou, encheu de água morna e deu. Obrigada. Ela sussurrou e bebeu. Conte o ocorrido. Só Fong olhou Nugutin Inuit. Talvez não saibam, eu e Nugutin Inuit somos observadoras do programa Sobrevivência Selvagem 365 dias, desta vez. Ela explicou breve. Observadoras? As irmãs Liu se surpreenderam, não sabiam, pois só eram convidadas depois. Sim, vejam nossas roupas e ferramentas. Ela disse calma, pôs machado, pano impermeável e mais itens na mesa. Claro, como observadoras tinham mais equipamento, ainda que pouco. Só Fong contou 8 itens, quando competidores comuns tinham 6. Convidar superestrelas a sobreviver no mato, espetáculo grande. Liu Y-Tu disse. Em 9 dias sairemos. Ela disse, já era o 5º dia na ilha Inuit, 1/3 passado. Entendido. Só Fong assentiu, checou pupilas de Nugutin Inuit. Trocou o pano por outro frio. Y-Tu, Y-Mon, cubram-na. Disse, procurando ervas. Sim. Elas cobriram com mantas. Tem o saco de dormir. Ela abriu. Melhor usá-lo. Ele disse. Deixe comigo. Liu Y-Mon moveu ao saco e fechou. Van, não corra, sente-se quieta. Ele advertiu. Dói. Tividin espirrou, tocou o estômago, também resfriada. Y-Mon, cozinhe sopa de gengibre selvagem.
Ele deu raízes. Já vou. Ela preparou. Tu, leve a grelha para fora, hoje carne assada primeiro. Ele disse, o fogão tinha só um espaço. Ela limpou, sob o beiral pegou carne de veado, pôs a descongelar. Ele buscou ervas, viu a lagosta junto ao fogão, disse, como uma lagosta grande antes, fria não terá sabor. Lagosta grande? Tividin ergueu a sobrancelha, seguiu os olhares e viu a enorme lagosta esplêndida. Mordeu os lábios, como em poucos dias até lagosta pegou Sofong. Capítulo 376. Estão todos tão loucos assim. Ótimo, finalmente a alcançamos. Amin suspirou, tinha pensado em contatar a equipe de direção para enviar ajuda rapidamente, já que a condição de Nugutin Nuyet claramente não parecia boa. Acho que devemos deixar o piloto se preparar bem com antecedência. Von Laon olhou para a tela e falou. Ele achava difícil acreditar que Sofon pudesse curar alguém, já que a condição de Nugutin Nuyet era claramente febre. Como as ervas selvagens poderiam curá-la? Sim, a equipe médica e o helicóptero estão esperando na ilha. Amin falou para a câmera, tentando confortar os fãs de Nugutin Nuyet. A sessão de comentários ao vivo já havia sido dominada por seus fãs, com inúmeros pedidos de resgate inundando a tela. Alguns até enviaram presentes de 50.000, apenas para tornar seus comentários destacados em vermelho mais visíveis, esperando que mais pessoas os vissem. Espectadores, não se preocupem, se Sofong não conseguir tratá-la, um médico chegará imediatamente de helicóptero. Amin mostrou um sorriso formal, respondendo às dúvidas dos espectadores. Quanto aos comentários, mal os olhou, embora pudesse imaginar do que se tratavam. Logo depois, mais comentários destacados em vermelho encheram a tela. Amin não pôde conter a curiosidade, inclinando-se um pouco para ler. Rápido, tragam nossa deusa Tin Nuyet, esse Sofong não sabe nada, não deixem que ele prejudique nossa deusa. Isso mesmo, não há nada que Sofong não possa fazer, é só febre, ele já curou 2 pessoas. Os comentários enchiam a tela como chuva pesada. O canto da boca de Amin se contraiu, os fãs estão realmente tão loucos agora. Liu Tu colocou suavemente a tigela de cerâmica sobre a mesa de madeira, inclinou a cabeça e disse baixinho, Sofong, você também deveria comer. Comam primeiro, vou terminar de preparar o remédio. Sofong respondeu, agachado ao lado da lareira para preparar as ervas. As irmãs Liu se sentaram em volta da mesa de madeira, usando facas militares para abrir as conchas da lagosta, revelando a carne branca e macia. Van também desceu da cama de barro, sentando-se à mesa, seu estômago estava faminto. Tão macia, tão deliciosa. Van pegou um pedaço de lagosta com os hachis, mergulhou no molho e colocou na boca. Embora um pouco fria, ainda está muito saborosa. Liu Mon comentou de olhos semicerrados, a boca cheia. Van rapidamente passou os hachis para uma confusa Tividin, sorrindo, irmã Vidin, você também coma. Enquanto mastigava a lagosta, seus longos cílios tremiam, esta grande lagosta era muito mais deliciosa do que as que havia comido antes, mais fresca e suculenta. As 4 garotas se sentaram em volta da mesa, comendo avidamente. A jovem olhou para Sofong ocupado, depois se levantou, pegou uma tigela de cerâmica, colocou alguns pedaços de lagosta, adicionou molho e voltou a sentar-se junto à lareira. Sofong sorriu, abriu a boca para aceitar a lagosta e mastigou. Como está o sabor? Van riu e perguntou. Sofong franziu a testa, assentiu, sim, melhor do que a lagosta grande. Como pode comparar? Uma lagosta grande custa tão pouco. Van fez beicinho, dando-lhe outro pedaço. Com a boca cheia de lagosta, Sofong murmurou, você deveria comer mais, é bom para o seu corpo. Já comi muito, agora você come mais um pedaço. Van insistiu, empurrando os hachis em sua boca. Tudo bem, o resto comam vocês. Sofong acenou com a mão, indicando que sua boca já estava cheia. Está bem. Van sorriu feliz, voltando à mesa. Devemos guardar um pouco para a irmã Tin Nuyet.
Liu Ymon perguntou, olhando a pequena porção restante, depois para Nugu Nuit ainda inconsciente na cama. Não precisa, comam. Pessoas com febre não podem comer frutos do mar, devem apenas comer leve. A voz de So Fong soou. Ele terminou de preparar as ervas, colocou-as na tigela de cerâmica, adicionou água e a deixou de lado. Certo. Liu Y. Mon lançou um olhar a Nugu Nuit, depois juntou-se às outras para terminar a lagosta. Logo, restou apenas um monte de conchas vermelhas, as 4 garotas ainda insatisfeitas. Ela se levantou, foi até a lareira, levantou a tampa da panela de ferro, mexeu a sopa de gengibre com uma colher de madeira, bebeu um gole e depois levou a panela para a mesa. Liu Ymon serviu a sopa de gengibre, colocando-a diante de Tividin. Beba rápido, aqueça-se. Van disse suavemente. Ela serviu mais sopa, subiu na cama, preparando-se para alimentar Nugu Nuit. Van, deixe-me ajudar você. Liu Ymon limpou as mãos, subiu e segurou Nugu Nuit. Não dê muito, mais tarde ela ainda precisa tomar o remédio. So Fong alertou, colocando a tigela de ervas na lareira para ferver. Está bem. Van respondeu, soprando suavemente a sopa quente, alimentando Nugu Nuit com uma pequena colher. É a primeira vez que fico tão perto de uma estrela. Liu Ymon suspirou, antes só podia vê-la na televisão, nunca pensei que um dia ela estaria ao meu lado. Tão bonita. Van sussurrou admirada, colocando a colher nos lábios secos de Nugu Nuit. Um dia você vai crescer e será ainda mais bonita do que ela. So Fong sentou-se ao lado, falou suavemente, cutucando a bochecha macia da garota. Claramente as meninas se importavam muito com sua aparência. Van parou um instante, seu rosto corou e perguntou, é verdade? Capítulo 377, A Superestrela Tímida. Língua afiada. Van ralhou, seu rosto corou, meninas nunca resistem doces palavras. Só digo a verdade. So Fong sorriu. Ele subiu na cama de barro, retirou o pano da testa de Nugu Nuit, pousou a palma para sentir o calor. Tividin se aproximou e perguntou preocupado, como ela está? So Fong retirou a mão e disse, a febre baixou um pouco, com mais remédio ficará bem. Uma febre com resfriado cura assim fácil? Tividin olhou fixo. So Fong sorriu, já entendia, mas acreditar não importava. Foi ao fogão, levantou a tampa da panela, mexeu ervas com colher, jogou pitada de sal, mexeu e cobriu. Agachou, adicionou lenha, o fogo ardeu. Passou mais de meia hora. Cof, cof. Nugu Nuit tossiu, abriu os olhos. So Fong, ela acordou. Van gritou. Se o pano não está frio, troque e cubra de novo. So Fong disse sem olhar. Está bem. Van sorriu. Deixe-me trocar. Liu Ymon pegou o pano e desceu. Como se sente, Nuit? Tividin perguntou. Ele apertou os lábios, ela seguia fraca, mas consciente. Irmã Nuit, fique deitada. Van sussurrou, ajeitando o cobertor. Ah! Van? Este é o refúgio de So Fong. Nugu Nuit abriu os olhos. Sim, chegamos. Tividin disse. Bom, não virei uma tola. Ela suspirou, temia a febre alta queimar o cérebro. Tola. Van murmurou. Se não baixar febre, pode acontecer. So Fong riu. Serviu decocção em tigela de cerâmica. Ah, é So Fong, ver ao vivo enfim. Os cílios de Tividin tremeram, coração tranquilo. Sou tão famoso. Ele franziu a testa, entregando a tigela. Beba, vai melhorar. De todos os concorrentes, vocês são os mais famosos. Nugu Nuit sorriu fraco. Ah? Sério? Van arregalou os olhos. Claro, cada dia sua fama supera 5 milhões. Ela disse. Van ficou surpresa.
Ou seja, somos famosos. Sofong riu, bagunçando o cabelo dela. Van, por quê? Fama não é boa? Liu Ypsilon perguntou. Não é boa. Van negou. Disse, pessoas temem fama, porcos temem engordar, fama não é boa. Disse séria. Mas fãs deram centenas de milhares de yuans. Nguyen Nuit falou. Centenas de milhares? Muito. Hehe. Liu Ypsilon riu, gananciosa. Bem, beba logo, senão esfria. Sofong sorriu. Sim. Nguyen Nuit bebeu tudo, franziu a testa, cobriu a boca, murmurou, muito amargo. Remédio amargo é melhor. Sofong disse. Vou pegar açúcar. Liu Ypsilon disse, quebrou pedaço pequeno e entregou. Aqui, chupe, será melhor. Obrigada. Nguyen Nuit agradeceu, pôs na boca. Doçura espalhou, tirando o amargo. Exclamou, muito doce. Sofong, quando melhora? Tividin perguntou. 3 ou 4 dias, faltam ervas, só podemos baixar febre. Normal leva 7 ou 8 dias curar. Ele disse. Ah, tanto tempo. Nguyen Nuit chorou fraca. Não tem jeito mais rápido? Perguntou com um sorriso triste. Queria curar logo para continuar sobrevivência, doente ao ar livre era pior que cidade. Tem, mas não convém. Sofong negou. Que método? Ela insistiu. Todos olharam curiosos. Cough, é massagem especial, estimular circulação para recuperar rápido. Ele falou. As garotas ficaram surpresas. Massagem cura febre? Precisa tirar tudo. Os cílios de Nguyen Nuit tremeram, suas faces pálidas coraram. Capítulo 378. Conveniente para vocês trabalharem. A maioria das roupas. De qual parte você fala? Nguyen Nuit corou e perguntou. Cough, cough. Sofong ergueu a mão e sussurrou. Tudo que precisa ser tirado deve ser tirado. Sofong, suspeito que você faz algo suspeito. Liu Ymmng falou séria. Van e Liu Y olharam desconfiadas. Não há outro jeito? TVNH perguntou baixo. Para uma estrela, reputação e pureza são muito importantes. Não, sugiro descansar 3 ou 4 dias, esperar a febre baixar. Sofong falou calmo. Descansar 3 ou 4 dias será chato. Nguyen Nuit tocou a testa, ainda desconfortável. Ou volte ao hospital da cidade, receba soro e use o celular. Ele sorriu. Ela cochichou, não quero, haverá muitos repórteres. Então descanse bem. Ele franziu a testa. Se não, tente uma massagem. Ela mordeu o lábio. Nguyen, mantenha-se lúcida, talvez esteja queimada. TVNH tocou sua testa. Ela corada respondeu fraca, VNH irmã, não. Hehe. Van olhou para ele e riu. Aproximou-se e perguntou, por que parece relutante? Ela é uma estrela. Estrelas são as mais problemáticas. Ele sorriu amargo, acariciando o rosto dela. Quase esfregou a pele. Ela reclamou, tocando sua mão. Há pérolas, podemos fazer máscara. Ele riu, seu ciúme era fofo. Sim. Ela assentiu. Cough, cough, Sofong, me ajude a massagear. Ela tossiu, escondendo a vergonha. Ele perguntou, tem certeza? Sim, não mostrará nada. Ela abaixou a voz. Certeza, Nguyen Nuit. TVNH confirmou. Sim, com vocês aqui, não tenho medo. Ela sorriu. Isso me faz sentir culpado. Ele contraiu os lábios. Vou mover a câmera, ficará mais conveniente. Liu Ymmng disse. Ela moveu a câmera para Quen. A transmissão explodiu em comentários.
Traga a câmera de volta, queremos ver a deusa. Só esse Fong é homem ali, deixem-me ir. Olhem como o Queen é fofo, cauda fofa, patas gordinhas. Ela brincou com o cão. Xixi. Apareceu um esquilo de cabeça grande. Tire a roupa. Ele disse baixo. Ela tremeu, tirou a jaqueta, ficando com top preto. Hesitou e tirou também, restando só sutiã cor da pele. Envergonhada, abraçou-se. Belo corpo. Van murmurou, olhando seu peito plano. S. Fong, a calça, devo tirar? Ela perguntou rouca. Ele respondeu rápido, não precisa. Ufa! Ele virou-se, surpreso com sua figura branca. Apertou os lábios, deite-se de bruços. De bruços? De joelhos ou plana? Ela perguntou. Plana. Ele revirou os olhos. Certo. Ela obedeceu, braços ao lado. TVNH observou atenta. Não faça barulhos estranhos. Ele arregaçou as mangas e avisou. Certo. Ela sentiu corada. Ele se posicionou acima dela sem tocar. Vendo nada impróprio, TVNH relaxou. Fique tranquila, Van a observa. Ele sorriu. Ela, ruborizada, gaguejou. N não tem nada a ver comigo. Ele riu, colocou os dedos nos ombros macios dela, buscou os pontos e começou a pressionar. Capítulo 379. Essa sensação é impossível de descrever. Segure. Sussurrou Sofong. Nugutin Nuyet mordeu o lábio inferior, seus ombros ficaram fracos, como se os dedos de Sofong tivessem magia, pressionando em qualquer lugar a fazia derreter. Está bom? Perguntou suavemente Tvidin. Ela corou, assentiu levemente, olhos cheios de lágrimas, corpo mole sem forças. Liu Y tu mordeu o lábio, observando curiosa a técnica dele, pensando se era tão relaxante assim. Sofong moveu as mãos dos ombros para as costas dela, encontrou pontos e meridianos, pressionou suavemente com técnicas estranhas, fazendo a atriz tremer. Não se mexa. Ele disse baixinho, instintivamente batendo no quadril dela. Tvidin olhou semicerrando os olhos. Sofong retirou a mão rapidamente, constrangido. Agi por instinto, acreditam. Van fez bico, murmurando, acreditar em você, grande mentiroso. Ele parou, depois continuou massageando a cintura dela, dedos empurrando devagar, nós pressionando rápidos pontos. Os cílios dela tremeram, lágrimas enchendo cada vez mais. Logo ficará bem. Disse suavemente, mudando de técnica, como massagem, empurrando a cintura. O tempo passou, a cintura dela ficou vermelha, suor fino brotou. Não pare. Ela sentiu o corpo muito mais leve, mente clara, pernas firmes. Os lábios de Tvidin se contraíram, essas palavras soavam familiares. Liu Y tu franziu a testa, coração coçando, querendo também um toque dele. Rapidamente balançou a cabeça, afastando o pensamento, moça devia ser cautelosa. Pronto. Ele sorriu, retirou as mãos, sentou de lado. Pegou um pano, limpou o suor das costas dela. Tin Nuyet, como se sente? Perguntou rápido Tvidin. Mais uma vez. Ela escapou. Tvidin endureceu, depois disse, perguntei da doença. Muito melhor, corpo leve. Ela corou, cobrindo o rosto. Mais uma vez, mais com taxa. Ele sorriu. Sua massagem era melhor que especialistas chineses que ela conhecia. Mesmo com dinheiro, não faço. Ele falou sério, levantou, calçou sapatos de pele de coelho, foi até a estante de madeira, dizendo, com fome, cozinharei sopa de ervas. Obrigada, vocês comeram? Ela perguntou. Um pouco. Respondeu Liu Y tu suavemente, entregando o casaco, vista, mantenha-se aquecida. Tá bom.
Ela corou, vestiu rápido. Ajustou a gola, cheirou, perguntou. O que comeram? Cheiro familiar. Antes de acordar, comemos lagosta, depois assaremos carne. Respondeu-lhe eu y tu. Ah! Ela regalou os olhos. Comeram lagostas. Na neve selvagem. Liu Y Mon colocou a câmera, riu, Sofong mergulhou e pegou. Quero comer também. Ela fez bico, não era estranho o cheiro. Já tinha comido na cidade, mas queria provar em sobrevivência. Certo. Suspirou, embora a lagosta não fosse novidade. Ele pegou ervas, limpou, ocupado na lareira. Carne de veado deve estar descongelada, prepararei jantar. Disse-lhe eu y tu, pegou 2 peças, limpou tábua e faca, cortou carne. Ajudarei. Tividin hesitou, juntou-se, lavou o machado pequeno, cortou outra peça. MHM. Respondeu suavemente, habilidosa. Em casa cozinhava às vezes, cortar era fácil. Ela observou, tranquila, pegou carne de coelho e javali. Muitas opções. Assentiu, disse, carne com você, vou preparar a grelha. Mais de 10 minutos depois, ele trouxe panela de ferro, colocou diante dela, disse, coma. Cheira bem. Ela exclamou, serviu sopa, soprou, bebeu. Delicioso, parece sopa de galinha. Seus olhos brilharam de alegria, embora já tivesse visto sopa de ervas, beber era indescritível. Capítulo 380, uma compensação. Nugutin Inuit mastigava ervas silvestres e perguntou vagamente, sem carne esta noite? A carne assada é muito gordurosa, só pode comer alguns pedaços. Sofong balançou a cabeça com leve sorriso. Tem sabor, consigo comer. Ela sentiu rápido. Faz 5 dias que não como carne. Tocou o ventre tímida, agora sem gordura, apenas ervas e raízes. Olhou a câmera, inclinou-se a Sofong e sussurrou, às vezes podemos deixar uma ferramenta, o que quer? Ele franziu a testa, duvidando, parece que as regras não permitem. Claro que não, mas é privilégio de observador, uma compensação por incomodar. Ela murmurou temendo ser ouvida. Mesmo, algo assim. Ele surpreso, pensou se era verdade. Sim, mas quando sairmos o diretor anunciará. Ela disse baixo. Então quero um saco de dormir. Ele pensou e respondeu, já que será anunciado não há problema. Achei que pediria machado ou pano impermeável. Ela surpresa. Y-tu e Y-mon ainda não têm saco de dormir. Ele falou. Machado e pano úteis, mas saco mais importante, para que as irmãs descansassem bem. Y-tu chamou, hora do jantar. Indo. A porta abriu, Y-mon entrou com tocha. Y-tu colocou o fogão de barro na cama de terra, junto com Tividin organizou carne. Comam logo. Sofong pegou a X e carne. Não serei educada. Ela disse e pegou carne. Coma mais. Van sorriu. Carne bastante para inverno, ainda mais que as estrelas sairão em 9 dias. Depois na cidade podemos comer juntos sempre. Ela riu, rosto corado. Ótimo. Os olhos de Y-mon brilharam. Queria provar faz tempo. Ela pegou carne, molhou no molho e comeu. Mastigou, franziu a testa, mas engoliu. O que foi? Não gostou? Y-tu perguntou mascando o veado. Muito boa. Tividin falou, embora não Michelin, igual a restaurante comum. Não ruim, só sem apetite. Ela triste. Doente nada tem gosto, beba sopa. Sofong riu. Tá bem. Ela bebeu sopa, olhando outros comerem. Após 20 minutos, jantar terminou, Tividin e Y-tu limparam. Vou brincar com o cachorro. Ela sorriu descendo. Não tem problema. Ela acenou, mas ao pisar, pernas tremeram, quase caiu.
Falei para ter cuidado. Ele segurou sua gola, evitando queda. Ele a apoiou na parede. Corpo fraco. Ela envergonhada. Só melhorou um pouco, sem força. Ele franziu a testa, após 5 dias com fome. Mas meu espírito está bom. Ela apertou os lábios, sentindo leveza. Descanse, ao menos amanhã ande. Ele disse suave. Mas quero banho. Ela cheirou, sentiu odor. Na cidade tomava banho diário, agora 5 dias sem era difícil. Espere, vou ferver água para limpar, depois banho. Ele sussurrou. Tá bem. Ela sorriu. Ele saiu com jarros, voltou com água. Restavam 5 ostras, ele quis ver pérolas. Tomara sorte, todas tenham. Murmurou. Abrir ostras. Mon correu. Ele usou faca, abriu mostrando carne mole. Van e ela curiosas perguntaram, tem pérola? Sim, e grande. Ele sorriu, sentiu e tirou. Posso ver? Seus olhos brilharam, primeira vez. Sim. Ele assentiu, pôs outras na mesa. Grande, venda para mim. Ela segurou pérola, quase 1 centímetro. Quando sair vou te mandar presentes, terá. Ela sorriu, lembrança de sobrevivência. Como quiser. Ele riu e seguiu abrindo ostras.